Bem, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui na EBD da Igreja Batista de Jerusalém, EBD, Escola Bíblica Dominical, e para você que está assistindo nesse momento, nós queremos desejar as bênçãos de Deus para a sua vida e que você continue firme no Senhor. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, é o momento oportuno. Aceite Jesus Cristo, que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E para você que já aceitou a Jesus, que você seja cada dia mais consagrado. Nós vamos hoje estudar sobre a vida de Estevão. Estevão foi um discípulo escolhido para servir a Jesus ali como diácono, e foi escolhido como diácono, e ele trouxe várias lições para as nossas vidas. Nós vamos ver isso hoje. Nós vamos começar então, vamos lá. O que veremos hoje? Vale a pena ser um cristão cheio do Espírito Santo? Quem era Estevão? O que fez Estevão para chegar ao fim trágico? Relação da vida de Estevão com a vida de Jesus. Frutos da vida de Estevão. O que é necessário para eu continuar com o mesmo ideal de Estevão? Nós vamos ter essas indagações. Nós vamos, ao longo desse estudo, vamos ver algumas coisas sobre isso. Estevão, um reflexo da imagem de Cristo. Isso está baseado lá em Atos 7, o versículo 55. Estevão era cheio do Espírito Santo e morreu apedrejado. Será que vale a pena mesmo ser cheio do Espírito Santo? Para você que já conhece, para você que tem essa experiência com Deus, para você que busca ser cheio do Espírito, será que vale a pena? Existe alguém que se dedique, é muito obediente a Deus, que não sofre perseguição? Lá em João, o capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso foi Jesus que falou: no mundo tereis aflições. Então, a gente vê que por que nós passamos por aflições. Nós vamos ver. Por que os discípulos sofreram tantas perseguições, já que eles eram discípulos de Jesus? Então, Estevão ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essa palavra, adormeceu. Isto está em Atos, o capítulo 7 e o versículo 60. Irmãos, vou ler novamente. Então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Bom, as acusações feitas contra Estevão foram, essas acusações, eu botei aqui entre parênteses, era digno de morte quem infligisse essas leis, essas ordens que eram dos judeus. Então, todos que infligissem eram dignos de morte. E Estevão foi acusado de blasfemar contra Moisés e Deus. Isso está em Atos 6, versículo 11. Estevão foi acusado de rejeitar a lei e o templo. Está em Atos 6, 13. Irmãos, os judeus, ele é muito apegado, e era nessa época, continua muito apegado às duas coisas, a lei de Moisés e ao templo, aquele templo de Salomão. Então, quando Estevão chega, e a gente vai ver aqui na palavra de Deus, que Estevão, sendo cheio do Espírito Santo, de fé, ele começou a pregar e começou a clamar a Deus e a mostrar àquele povo, todo aquele povo, a essência do que é servir a Cristo. Então, quando ele começa a fazer isso, o povo, foi o que o povo fez, escolher alguém, algumas testemunhas falsas, para dizer que ele estava contra a lei de Moisés, contra o templo, contra Deus e contra Moisés. Então, eu coloquei aqui, Estevão foi escolhido porque era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E morreu por essa mesma razão. Estevão não perdeu a essência da fé que ele tinha, do Espírito que habitava nele, que era o próprio Deus. Ele não perdeu essa essência.
e ele morreu por isso, foi apedrejado, Estevão foi apedrejado e morto porque estava fazendo a vontade de Deus, porque era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele chamou a atenção porque era muito sábio. A Bíblia diz que ele fazia prodígios e sinais entre aquele povo. Eu estou colocando a referência aqui porque os irmãos podem ver depois. Atos 6, 8. Infelizmente não dá tempo a gente colocar, a gente ler tudo aqui, mas os irmãos podem ler Atos 6 e Atos 7, que os irmãos vai ter uma grande experiência por Moisés ali, por Estevão, porque Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele, em momento algum, ele se defendeu olhando a sua vida. Ele só se defendeu mostrando aos líderes a verdadeira mensagem de Deus. Então, olha algumas atenuantes que a gente tem da vida de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não se defendeu em legítima vontade. Ele foi mostrar ao povo quanto é necessário servir a Deus e como deve a pessoa servir a Deus. A morte de Jesus inspirou a vida de Estevão. Estevão fez aquilo tudo porque ele sabia. Ele viu o quanto Jesus sofreu e quanto era necessário sofrer para que o Evangelho chegasse até nós. Então, a morte de Jesus serviu de inspiração para ele. Mas quem estava ali autorizando a morte de Estevão, o apedrejamento? Aquele Saulo. O Saulo que nós conhecemos da palavra de Deus, chamado Paulo. Ele estava ali. E essa morte de Estevão também inspirou a conversão e a santificação, a edificação da vida de Paulo. Porque quando Cristo ele nasce na gente, quando nós temos essa experiência de servir a Cristo, a gente vai em busca de cada dia mais ser um cristão melhor, ser cheio do Espírito Santo, porque vale a pena isso. E foi o que aconteceu com Estevão. Estevão demonstra um grande conhecimento, um profundo conhecimento da lei de Moisés, quando ele começa a discursar com aquele povo e mostrar toda a lei de Moisés, a sua geração, o seu trabalho todo. E aí, através disso aí, ele começa mostrando que aquele povo está errado, porque diz defender a Moisés, diz seguir a Moisés, sendo que Moisés seguiu a Deus e eles não estão seguindo a Deus. Então, essa foi a pior parte para aquele povo em ouvir Estevão, porque Estevão está falando a verdade, mas muitas vezes a verdade não é entendida ou não é aceita. Às vezes é entendida, mas não é aceita. Foi o caso daqueles homens ali que estavam condenando a Estevão. Estevão era uma representatividade de Jesus em toda a sua vida, e por isso as pessoas viram na sua morte um reflexo da imagem de Cristo. Em Atos 6, o versículo 15 diz assim: eles viram o rosto de Estevão como de um anjo. Eles estavam ali interrogando diante de Estevão, e eles olhavam para Estevão e viram como se fosse um anjo. É isso que vale a pena. É isso que é gostoso, irmãos, seguir a Cristo, a gente ser um ferro obediente a Cristo, quando as pessoas veem em nós uma representatividade de Jesus Cristo. É ruim quando alguém chega e fala para a gente assim: você não é cristão? Mas é muito gostoso quando a gente fala assim: rapaz, eu gosto de ouvir fulano, eu gosto de ouvir fulano falar, porque ali me traz uma mensagem de acalento, traz tranquilidade à minha alma. Quando a gente fala de Jesus, o próprio Jesus age em nossa vida e na vida daquelas pessoas também. Bom, o mais importante no martírio e na morte de Estevão é a providência de Deus em conduzir a expansão geográfica da igreja e o início do testemunho fora dos arraiais judaicos. Isso é muito importante, mano. Às vezes a gente olha só para o problema. Estevão não estava olhando para o problema. A visão de Estevão estava largada. Estevão estava ali, com aquilo ali, mostrando àquelas pessoas que o evangelho não estava restrito só nele. Ele queria, a intenção dele era levar esse evangelho a outras pessoas. E através dessa vida, desse martírio de Estevão, dessa morte dele, o evangelho se propagou mais e mais. E chegou até mim, está chegando até você, através da vida de Estevão.
Então vale a pena ser cheio do Espírito, porque a nossa visão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de Deus, a nossa visão não fica restrita, ela se alarga, ela vê o reino de Deus por inteiro. Então nós podemos tirar essa conclusão da vida de Estevão. Estevão chamou a atenção por seus prodígios e sinais entre o povo, como Jesus fez. As suas últimas palavras relembram a Jesus. Estevão recebeu testemunhas falsas no mesmo concílio que Jesus também recebeu. Olha quanta evidência da vida de Estevão com Jesus. Ele fazia prodígios e sinais. Jesus também fazia isso. As suas últimas palavras. Qual foram as últimas palavras dele e Jesus? Jesus morreu pedindo perdão por aqueles que estavam lhe matando. Estevão do mesmo jeito. Estevão estava morrendo e pedindo perdão a Deus para que Deus perdoasse aquele que estava lhe matando. Isso é muito importante. Mas é difícil. Mas precisamos fazer isso. Mas quem é que faz isso? Quem é cheio do Espírito Santo. Quem não é, só olha como vingança. Ah, fulano me fez aquilo, eu vou restituir. Eu vou também fazer a minha coisa. Eu não posso aceitar isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo fala assim, eu tenho pena dele. Senhor, perdoa. Ele não sabe o que faz. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O discurso de Estevão foi para mostrar a cegueira espiritual dos judeus que Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Em Atos 6:13, aquelas pessoas, a gente vê que aquelas pessoas apresentaram testemunhas falsas contra Estevão, dizendo que Estevão estava falando contra Deus, contra Moisés, que Estevão estava blasfemando porque estava contra a lei de Moisés e o templo. Então, aquelas testemunhas vieram a falar contra Estevão. Estevão, mesmo assim, Estevão continuou sendo um servo fiel e cheio do Espírito Santo. Ele baseava o seu discurso na história de Israel, a fim de que o mesmo Moisés, a quem os judeus veneravam, tinha sido repelido por eles. Criticava a valorização excessiva do templo e a censura às autoridades judaicas pela sua atitude frente a Jesus Cristo. Então, era o discurso de Estevão. Estevão não estava falando nada de errado, Estevão estava falando só a verdade, mostrando que Jesus é a verdade, Jesus é o que aquelas pessoas precisavam, é o que você precisa, é o que eu preciso, é estar vivendo uma vida com Jesus. É o que Estevão estava mostrando. E a gente vê assim, mesmo com sofrimento, vale a pena seguir, ser dedicado a Cristo. Em João 16:33, a gente leu, no mundo tereis aflições, Jesus falando, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer, porque vocês estão comigo. Então, nada vai nos separar do amor de Cristo, mesmo sendo aquilo adverso à nossa vontade. Não vai separar a gente do amor de Cristo, quando nós entendemos e procuramos seguir a Cristo dessa maneira. Se a nossa vida se limita apenas aqui, somos os mais infelizes, isso a própria palavra de Deus diz. Mas a nossa vida não se limita a isso aqui. Porque se Jailson fosse viver só aqui, se a minha vida limitasse só aqui, eu não estava aqui perdendo tempo. Porque seria perder tempo. Eu ia sair por aí, curtindo, estragando a minha vida, porque eu sabia que ela ia acabar mesmo. Mas não, querido. Nossa vida não tem fim. Ela é eterna. E Jailson vai sair daqui da terra e vai ser direcionado ou para o céu ou para o inferno. Não há dois caminhos, só um caminho. Eu tenho que plantar agora. Eu estou plantando e essa semente vai ser colhida. Eu estou plantando para onde? Para colher no inferno ou para colher no céu? Só Jesus Cristo que faz a gente chegar até o céu. É o único que pode fazer. Não existe outro caminho, não existe outro meio. A vida eterna começa aqui. Eu tenho que preparar a minha vida. Quando Estevão dedicou a sua vida totalmente ao reino de Deus, Estevão estava pensando assim, eu tenho uma obrigação de servir a Cristo, mas eu não vou fazer por obrigação, eu vou fazer por prazer, porque vale a pena servir a Cristo. Nós somos felizes por estarmos com Cristo. Precisamos entender que o alvo da perseguição não é a igreja, que sou eu. O alvo da perseguição é o Senhor da igreja. A gente sabe que o nosso inimigo, ele é astuto, ele é sagaz, ele tem todas as estratégias para mostrar para as pessoas
que ele não é uma pessoa ruim, que ele não é ruim, que ele é bom. E as pessoas ficam cegas. Só através de Jesus Cristo, só através do Espírito Santo para iluminar a nossa vida. O nosso objetivo é servir a Cristo, é caminhar com Cristo sempre. E na Bíblia, lá em 1 Pedro 4:15, a partir e o versículo 16, assim: não sofra, porém, nenhum de vós, como ladrão, como assassino, como falsos. Aí o que diz o versículo 16? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Oh, queridos, dedique a sua vida a Cristo, esqueça as perseguições, lute, vença essas perseguições. Não só as perseguições, os problemas que advêm às nossas vidas, seja financeiro, saúde, emprego, qualquer tipo de problema, eu vou continuar servindo a Cristo. Como Josué falou, você quer escolher? Escolha. Eu vou servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja decidido e não deixe que o inimigo tenha parte na sua vida. Procure seguir a Cristo. Eu botei assim, para ser como Estevão. Nós precisamos de pessoa como Estevão. Nós precisamos de Estevãos hoje, aqui na terra. E para ser como Estevão, é preciso vida de comunhão com Deus. Não tem outro meio. Não tem como eu vencer o inimigo. Não tem como eu vencer as provações se eu não tiver comunhão com Deus. E a comunhão não é só eu chegar de noite e orar, não. De manhã orar a Deus e ir embora, ou apenas pegar a Bíblia lá no Salmo 91 e dizer que está bom, não. Comunhão é intimidade, é você conhecer a Deus como Ele é, na sua essência, buscar cada dia mais. Por isso que a Bíblia diz, buscai a perfeição. Eu quero cada dia mais conhecer melhor, buscar a Cristo, servir a Cristo. Esse é o meu desejo, esse é o desejo que tem que estar no coração seu, na sua mente. Tem que estar isso na nossa mente como servo de Deus. Eu quero servir a Cristo, eu quero melhorar minha relação com Cristo. Hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje a minha relação com Cristo. Se a gente fizer isso, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer as provações, porque elas virão. Nós não vamos estar isentos, não. Porque cada dia mais que a gente procura seguir a Cristo, mais o inimigo coloca pessoas, coloca coisas para vir atrapalhar. Mas quando a gente dá lugar a Cristo, outras pessoas são atingidas, a gente está ganhando outras almas para Cristo, a gente está edificando pessoas. Então vale a pena trazer mais pessoas para Cristo, principalmente os seus familiares, que eu sei que você ora para os seus familiares. Você quer que seus familiares venham a Cristo, você quer que ele venha para o reino de Deus, mas o que é preciso? Tenha comunhão com Cristo, busque a Ele. É preciso dedicar sua vida ao reino de Deus. Tira esse foco, essa venda que está colocando em você. Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que levar o Evangelho a outras pessoas. Se eu não estudar, se eu não trabalhar, se eu não viver, se eu pegar coronavírus, se eu for para o hospital, se eu for entubado, eu vou pregar o Evangelho onde quer que eu esteja, porque o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa na vida. Então, é essa atitude que tem que ter um Estevão desse, um servo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E para ser como Estevão, é preciso ter uma vida de oração, é essa intimidade com Deus. Imagine só, aquele Daniel ali, que a gente conhece a história de Daniel. Daniel orava 3 vezes, eu botei 3 vezes por dia, orando ali. Daniel teve uma vida de paz e tranquilidade? Não! Daniel sofreu muito. Mas o que aconteceu com a vida de Daniel? Daniel estava agradando a Deus, Daniel estava trazendo o Evangelho para mim, e eu tenho a obrigação de levar o Evangelho para outras pessoas. Estevão foi a vida de paz? Não. Estevão sofreu, foi até apedrejado, mas foi ruim para Estevão? Não, ele está glorificando a Deus, continua glorificando a Deus até hoje, e trouxe vida para muitos e muitos outros. Quantas pessoas foram salvas até hoje através da vida de Estevão? Então você precisa pensar dessa maneira. Quantas pessoas foram salvas através da sua vida? Será que alguém já chegou para, olha, eu aceitei Jesus porque fulano, aí você fala seu nome, me pregou o Evangelho? Ou você não tem ninguém que até hoje chegou para você, olha, eu aceitei Jesus por causa de você. Pense nisso, seja cheio do Espírito Santo. As pessoas devem ver em você, devem ver em mim, Jesus Cristo. Olhou para Estevão e viu ali como o rosto de um anjo. Por quê? Estevão era bonzinho? Não, Estevão estava ali
Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mesmo que eu morra. E morreu. Mas aquela morte de Estevão trouxe para mim um exemplo muito grande do que é servir a Cristo. Então, para você também, a nossa defesa é Cristo. Quem faz? É Cristo que faz. Diz Cristo é nosso advogado. Cabe a nós o perdão. Se você que é cheio do Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, perdoe aquelas pessoas que estão lhe acusando. Perdoe quem está dizendo que você é um falso. Não, ore por ele, dedique a vida dele a Cristo, peça perdão a Deus por ele, e assim a sua vida será cheia do Espírito Santo. Essa é a mensagem que a gente trouxe como escola dominical. E que você tenha cada dia mais consciência de que buscar a Deus não é só estar ali orando de manhã ou de tarde, ou quando acorda, quando vai dormir. Buscar a Deus, ter a vida cheia do Espírito Santo, é você conhecer melhor a Deus, é você estar todos os dias tendo prazer, estar louvando a Deus, estar lendo a Bíblia, estar orando, estar dedicando a sua vida a Ele, estar pregando o Evangelho, aonde quer que você esteja, estar contemplando o Rei de Deus, glorificando o nome de Deus, cantando, e nada vai separar você do amor de Deus. Você não vai dar chance ao inimigo acessar a sua vida, porque você vai estar sempre louvando, 24 horas louvando a Deus, buscando a Deus, pregando o Evangelho. E esse é o nosso desejo, que assim Jesus seja glorificado através da minha vida e a tua vida. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém.